Eu me chamo Alex, como a Mauricélia bem dizia. Eu sou membro da comunidade Obra de Maria. Sou casado com a Viviane, tenho 4 filhos neste carisma que Deus chamou a gente para servir. Ontem foi um dia especial para nós dois, porque nós completamos 23 anos do sim, que nós dissemos a Deus. Eu tinha 22 anos, quase, tinha 21, ela tinha 20, e a gente disse sim a Deus. E deixamos tudo para trás para seguir Jesus Cristo. Há 23 anos atrás, um fogo ardeu em nosso coração e nós fomos chamados para servir a Deus. Fomos chamados para deixar tudo, abandonar tudo para trás, para seguir aquele que seria o grande propósito da nossa vida. O propósito que faz com que a gente esteja aqui hoje com vocês. O propósito que faz com que a gente esteja hoje com tanta gente que a gente nem conhece, mas que está acompanhando de casa. Tem gente escutando na rádio, tem gente escutando lá pela internet, tem gente no Brasil, tem gente fora do Brasil. Tem pessoas que talvez nunca ouviram falar na Canção Nova, que neste minuto ligaram a TV, zapearam o controle da televisão e estão vendo agora o rostinho de vocês quando vocês estavam cantando com a Mauricélia. Não há ninguém como Jesus. Há alguém como Jesus, minha gente? Tem ou não tem? Não tem. Existe alguém que quando chega na sua casa, ou no ambiente que você costuma frequentar, que traz alegria ao ambiente. Você conhece alguém assim? Sim ou não? Alguém que quando chega, a alegria ela se estende. Vocês conhecem gente assim? Que quando chega já dá vontade de rir? Tem ou não tem? Quando eu perguntei, já teve gente que riu, porque lembrou que a pessoa sempre conta alguma coisa para rir. Lá na comunidade a gente tem um, né? O Ivanildo, o doido. O Gilberto chama ele de doido. É o doidinho de Deus. Quando ele chega, ele sempre conta algo para a gente rir. Às vezes a gente está cansado de um dia de missão e ele chega e conta uma piada e a gente fica feliz. Mas eu quero dizer de uma verdadeira alegria, não uma alegria simplesmente de uma palavra divertida que faz a gente pular de risos, mas uma alegria que dura para sempre. Uma alegria que é capaz de mudar a vida da gente. Uma alegria que é capaz de fazer você vir a um encontro como esse, a um acampamento, a um fim de semana e voltar completamente transformado para o resto da sua vida. E existe uma pessoa que nós estamos falando desde ontem aqui neste acampamento, que faz isso acontecer. E sabe quem é esta pessoa? Quem? Quem? Ó, vocês estavam no encontro desde ontem. Só estou ouvindo aí. Quem é que a gente está falando desde ontem, que quando ela chega muda tudo? É a Virgem Maria, diga, é a Virgem Maria. É Nossa Senhora. E sabe quando ela começou a mudar tudo? Você sabe? A partir do nascimento dela. Nossa Senhora, quando ela nasce, acontece ali o primeiro Pentecostes. Eu vou falar para vocês hoje de 3 Pentecostes da Virgem Maria. Quantos Pentecostes? Mas Alex, só existe um, sim ou não? Mas Maria viveu 3. Diga comigo, Maria viveu 3 Pentecostes. Existe um dogma na Igreja Católica que se chama o dogma da Imaculada. Ele foi proclamado lá em 1854 por Pio IX. Esse dogma mudou essa relação toda de entender a presença da Virgem Maria como aquela que já nasceu imaculada, sem a mancha do pecado original. Eu e você nascemos com a mancha do pecado original de Adão e Eva, sim ou não? Mas a Virgem Maria, ela nasceu sem mancha nenhuma,
sem pecado nenhum, ela é imaculada. E este dogma foi proclamado lá em 1854, e uma beleza desse dogma é que um dia apareceu Nossa Senhora em Lourdes, em 1858, para uma jovem muito simples, não sabia ler, mal sabia falar, falava um dialeto, num lugar pequeno da França. E ela viu essa virgem numa gruta. E ela sempre olhava aquela virgem e ela precisava de uma confirmação para dizer ao padre: quem é essa mulher que aparece para mim? E ela pediu: por favor, me diga quem és, o que eu devo dizer? E ela disse: diga que eu sou a Imaculada Conceição. E Santa Bernadette sai correndo, vai ao encontro do padre, e como ela não sabia ler, como ela não sabia falar aquilo, ela nunca tinha escutado falar, eu sou a Imaculada Conceição, ela saiu correndo da gruta, e foi até o encontro da casa, que não é muito perto. Quem já foi em Lourdes, você caminha um pouquinho para chegar até a casa onde o padre morava, na casa paroquial. E quando ela chama o padre, ela cansada, ela diz assim: eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Imaculada Conceição. E o padre, abismado com aquela fala daquela menina, ele compreende que ali existia uma ação divina. Ele compreende que ali a Virgem Maria estava se manifestando poderosamente numa gruta. Ali ele compreende que uma jovem não tinha como ter o conhecimento do dogma da Imaculada Conceição, proclamado há 4 anos atrás pela igreja, por Roma. Porque naquela época, gente, não existia o WhatsApp, não existia Instagram, Facebook, não existia jornal proclamado pela televisão. E uma jovem que não sabia ler nem escrever, ela jamais teria acesso a esses documentos da igreja. É ou não é uma ação de Deus? O que vocês acham? Sim ou não? Então vocês imaginem uma menina, um bebê que nasce lá em Jerusalém. Quando você for a Jerusalém com a obra de Maria e com a Canção Nova, você vai visitar o lugar onde Nossa Senhora nasceu. Fica bem do ladinho a igreja da piscina de Betesda. E quando a gente visita essa igreja, ela tem uma acústica muito bonita. A gente canta sempre uma canção a Nossa Senhora, com os peregrinos que nós levamos. E depois nós descemos as escadas e nós vamos ao lugar mais baixo da igreja. Nós vamos até a cripta. E lá na cripta existe um quadro no fundo, que quando você está descendo a escada, você dá de frente com ele, do local exato onde a Virgem Maria nasceu, onde Santa Ana deu a luz a Nossa Senhora. Quem quer viver esse sonho um dia? Diga eu. Diga eu com força. Você tem que proclamar, você que está em casa, você tem que ir viver essa experiência. Porque quando a gente chega ali, a gente percebe que ali habitou a Virgem Maria, e ali o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez sobre a vida da Virgem. O primeiro Pentecostes de Nossa Senhora, qual que é? O nascimento. Ela que nasce imaculada, ela que nasce sem a mancha do pecado. Minha gente, hoje nós estávamos ouvindo as pregações aqui pela manhã, estávamos conversando ali do lado. A gente se sente tão indigno, de verdade, humildemente falando, de estar diante de vocês e estar falando aqui da Virgem Maria, falando de Jesus. Mas Jesus sabe o que faz. Jesus sabe por que você veio aqui hoje. Porque você precisa ser portador, mesmo você achando que não é, da palavra de Deus quando você chegar na sua casa. Naquele momento em que Nossa Senhora nasce, de Zacarias e de Santa Ana, os pais da Virgem Maria, Joaquim e Santa Ana, desculpa. Quando nasce ali Nossa Senhora, os pais de Nossa Senhora recebem uma graça, recebem a presença do Espírito Santo. O primeiro Pentecostes é derramado sobre a terra.
a Virgem Imaculada nasce. Mas existe uma graça muito grande que eu quero que vocês abram agora. No Evangelho de São Lucas, você que trouxe a sua Bíblia. E esse Evangelho já foi proclamado hoje, mas é necessário que a gente fique num dos trechos deste Evangelho, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 1, o versículo 35. 1:35. Este Evangelho, ele conta o momento que acontece outro Pentecostes na vida da Virgem Maria. Este Evangelho é o Evangelho do anúncio. É quando o anjo Gabriel chega a uma gruta, outra gruta. Você veja, Nossa Senhora nasce numa gruta lá embaixo, em Jerusalém. E depois em Nazaré ela recebe o anúncio. Ela estava morando em Nazaré. E neste anúncio diz, no versículo 35, o Espírito Santo descerá sobre ti, diz o anjo, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O que aconteceu com Nossa Senhora? O Espírito Santo desceu sobre ela, e a força do Altíssimo a envolveu com a sua sombra. Quando o Espírito Santo chega, o que acontece? É Pentecostes. Diga para quem está perto de você, é Pentecostes. Diga assim comigo, o Espírito Santo chegou. Então é Pentecostes. Este é o segundo Pentecostes, minha gente. Este é o segundo momento em que o Espírito Santo ele é derramado profusamente sobre a vida da Virgem Maria. E ela fica cheia do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desce sobre a Virgem Maria, este ato da vinda do Espírito Santo faz gerar o corpo físico de Jesus. Este Pentecostes, ele gerou o corpo físico de Jesus. Quando nós formos ler Atos dos Apóstolos daqui a pouco, você vai ver o que o Pentecostes ele gerou na vida dos discípulos. Mas na vida da Virgem Maria, ela concebeu e deu à luz ao corpo de Jesus Cristo. Vocês acham, de verdade eu pergunto a vocês, que uma pessoa qualquer poderia ser escolhida para dar à luz ao Salvador da humanidade? Eu pergunto a vocês. Vocês acham sim ou não? De verdade, é impossível. Nossa Senhora é uma mulher cheia de virtudes. Ela era uma jovem poderosa, virtuosa, simples, humilde, mas corajosa. No momento em que Nossa Senhora recebe o anúncio do anjo, ela diz sim ou diz não? Sim ou não? E você está disposto a dizer sim hoje? Você quer que o Pentecostes aconteça na sua vida? Nós temos que ser exemplo da Virgem Maria. Nossa Senhora, quando ela recebe a força, o poder do alto que cai sobre ela, que desce sobre ela, renova a face da terra. A graça não está só naquele ato, mas aquilo que o ato vai gerar lá para frente. Uma ação sua num encontro, num acampamento como esse, ele pode gerar uma vida eterna para gerações da sua família. Você sabia disso? Você sabia disso? Um dia, gente, eu estava dentro de um ônibus. Eu e a minha esposa, nós éramos recém-casados. E nós estávamos indo para os votos menores de um dos padres da obra de Maria, que é o padre José Júnior. Ele estava aqui hoje de manhã. É o primeiro padre da obra de Maria. E nós estávamos indo para João Pessoa. E quando nós estávamos indo de Recife para João Pessoa, quem conhece, sabe que é um trajeto que você leva ali 2 horas, mais ou menos, de trajeto. E era o ônibus da comunidade Obra de Maria que estava promovendo esse deslocamento para que a gente pudesse celebrar com o padre os votos menores dele, porque no outro ano ele ia se tornar diácono e depois ia ser ordenado sacerdote. Eu não conhecia a Obra de Maria. Nós fomos convidados por um casal amigo, que é o Ismar, e a saudosa
Auxiliadora, sua esposa, que hoje se encontra no céu com a glória de Deus. Ela faleceu há pouco tempo, uma mulher virtuosa também na nossa comunidade. E eles nos convidaram. E eu me recordo que naquele dia, quando eles nos chamaram para ir para este evento, eu não participava da renovação carismática, eu não rezava o terço, eu ia na missa aos domingos, eu era um católico que todos os domingos prestava o culto a Deus, mas não tinha profundidade nenhuma espiritual. E uma das coisas, quando ela nos convidou junto com seu esposo, a gente disse para eles, a gente não tem dinheiro para ir. E eles falaram para nós, não por isso, nós vamos pagar a passagem de vocês, porque nós queremos que vocês conheçam a obra de Maria. E eles pagaram a passagem para nós fomos, era um ônibus bem velhinho da obra de Maria, que levava para todos os cantos. Era vocacional, era encontro, era acampamento da obra de Maria, era o mesmo ônibus. O motorista era o Giovanni Cordeiro, que é um dos membros antigos da obra de Maria. E então, quando nós entramos no ônibus, o pessoal começou a rezar o terço. Começaram a rezar o terço mariano, a contemplar os mistérios. Eu não tinha o costume de rezar o terço. E eles começaram a rezar na ida. E nessa oração do terço, eles cantavam músicas, como a gente fez hoje de manhã com a nossa mãe Maria Salomé. Sempre no intervalo tinha uma canção mariana. E depois que terminou o texto, eles começaram a fazer um louvor, a clamar o Espírito Santo, a pedir um novo Pentecostes. As pessoas que estavam ali no ônibus, que quisessem, podiam pedir aquilo que desejassem, porque o Espírito Santo ia lhes conceder. O Espírito Santo ia vir sobre o auxílio de quem precisasse. Nós começamos a ir junto com as pessoas, a cantar junto. Eu não conhecia as músicas da igreja. Eu não conhecia as músicas da renovação carismática, mas nós fomos nos embalando com aquilo que os missionários se propuseram a fazer dentro de um ônibus. E daqui a pouco eles perguntaram assim na ida, quem quer receber oração? Aí eu e ela levantamos as mãos. E você veja, eles começaram a rezar, a impor as mãos sobre nós. E quando eles impuseram as mãos sobre nós, nós estávamos casados há 2 anos e meio. E eu e a Viviane queríamos muito ser pai e mãe. Era o nosso desejo, era o nosso sonho. E a gente tinha feito todos os exames possíveis para descobrir o porquê que nós não gerávamos filho. O que acontecia com a gente? E então, os exames foram negativos para nós. A Viviane, ela não podia ovular. Não existia tratamento para que isso acontecesse e ela gerasse filho. Nós saímos muito tristes naquele dia, quando fomos ao médico, voltamos para casa e não dissemos para ninguém. Só dissemos para Deus, está nas tuas mãos. E nesse dia que nós fomos para esta viagem para João Pessoa, para um lugar que nós não conhecíamos, que nós nunca tínhamos ido. No dia que nós fomos para este lugar e que os jovens começaram a rezar por nós, que a obra de Maria começou a interceder por nós, uma menina chegou perto da minha esposa e falou assim, Deus está curando você. Deus está curando você de um problema de infertilidade. E ela disse assim, a partir de hoje você está completamente curada e você vai gerar filhos. Ela começou a chorar, eu também, as pessoas não entenderam, porque só quem sabia desse problema era eu e ela e Deus. Nem os meus pais sabiam. E eles moravam na casa da frente, a gente morava na casa dos fundos. E nós ficamos tomados de uma alegria, de uma coisa, como é que essa menina que não nos conhece soube disso? E eles começaram a rezar, nós ficamos com o coração abrasado,
e impactados como é que uma pessoa que não nos conhece sabe de algo tão profundo e íntimo da gente. E naquele mesmo dia, nós chegamos em João Pessoa e na volta, eles começaram a rezar e pedir o batismo no Espírito para quem quisesse. A gente já estava muito impactado com tudo aquilo. Quando nós entramos no ônibus, nós levantamos as mãos e falamos: a gente quer o batismo, a gente não sabe nem o que é, mas a gente quer esse batismo no Espírito Santo. E eles começaram a orar em línguas. Eu nunca tinha visto aquilo. E quando eles começaram a orar em línguas, eles falaram: vão fazendo, vão soltando a voz, solte a sua língua, deixe o Espírito Santo agir. Nós começamos a orar no Espírito, não conseguia mais parar. E eu me lembro que quando a gente voltou para Recife, nós não éramos as mesmas pessoas que tinham entrado naquele ônibus. Eram duas pessoas totalmente transformadas que chegaram em Recife. Deus tinha feito uma cura tão poderosa, não só física, porque claro que a alegria de ter ouvido aquilo, a gente não sabia como é que ia se dar, se ela ia engravidar naquele dia, sabe, Beth, a gente ficava meio atordoado, recém-batizado no Espírito, neófitos, convertidos ali na hora. E eu me lembro, gente, que a menina falou para nós assim, aqui, orou por nós, ela falou assim: olha, ainda hoje você vai gerar esse filho. Nós chegamos em casa, a gente não conseguia fazer nada, só rezar. A gente não queria ter nenhum relacionamento íntimo, nós queríamos só ter o relacionamento com Deus. Vocês entendem? Nós só queríamos rezar, pedir a Deus que Ele continuasse aquela ação poderosa que estava tomando a gente de uma alegria. Era alegria e choro, choro e alegria. Era, sabe, era algo inexplicável. Por que Deus quis conduzir de eu falar isso para vocês hoje? Porque eu não tinha programado de falar sobre isso. Porque através de um fim de semana que vocês estão tendo aqui, ou que você está assistindo da sua casa, ou que você está ouvindo agora no rádio, Deus pode mudar a sua vida para sempre. Deus tem o poder de transformar a sua família para sempre. Amém? Você vai sair desse encontro um homem e uma mulher de Pentecostes. O Monsenhor Jonas, quando fundou a Canção Nova, este lugar que nós estamos, o desejo que ele tinha em seu coração é que todas as pessoas vivessem a experiência do Pentecostes. Tanto é que ele era conhecido como Mr. Pentecostes, porque todas as pregações do Padre Jonas, ele relacionava sempre com o batismo no Espírito. Vocês lembram disso? Não é, gente? Ele sempre trazia a pessoa do Espírito Santo como aquele que faz com que a pessoa se transforme. Eu escutava um testemunho na quinta-feira. Eu estava na casa dos meus amigos queridos, que são membros da Canção Nova, do Marquinhos e da Bia. E a Bia estava me contando um testemunho, que ela foi a um encontro internacional recentemente. Ela encontrou um menino, pode-se dizer assim. E este menino, um dia, ele estava chegando em casa. Ele era um jovem do mundo. Era o ano de 1999 na Bahia, Salvador. E ele ligou a televisão, naquela época tinha parabólica. E ele estava trocando os canais e caiu na TV Canção Nova. E na TV Canção Nova estava tendo uma pregação. E quem estava pregando naquele dia era o Padre José Augusto. Vocês conhecem ele? Ele é muito querido, não é? E o Padre José Augusto estava pregando. E então aquele jovem achou que era uma pregação protestante, porque ele não tinha ainda se atentado que tinha um canal católico na TV. Ele achava que era protestante. E de repente, as câmeras começaram a mostrar as pessoas com um terço na mão. Aí ele falou: não, não é protestante, é católico. Só que aquele menino de 1999, ele não era um menino só do mundo.
Ele era um menino que estava prestes a se consagrar a Satanás, porque ele era satanista. Ele praticava a fé no satanismo. Ele estava no alto grau já. Ele se tornou um dos mestres do satanismo no Brasil. E na pregação do padre José Augusto, ele falava sobre batismo no Espírito Santo, pela TV. Esse menino trocou o canal, e ele foi se tomando de uma força, de uma graça tão grande. Ele começou a chorar, ele começou a ter um sentimento que ele nunca tinha experimentado na vida. E ele veio descobrir o que era este lugar chamado Canção Nova. E quando ele chegou, ele foi transformado. Ele acabou de completar 25 anos de sacerdote, jubileu de padre. Vamos aplaudir isso. Que força é essa? Que força é essa? Que poder é esse? Que pode de uma palavra tornar pedra filhos de Abraão. Que força é essa que é capaz da gente vir num fim de semana como esse, às vezes para descansar, para sair da rotina, para sair um pouco de casa, para conhecer aqui este lugar, para viajar com os amigos. Que força é essa que faz com que você venha aqui e volte para casa uma nova criatura? Só pode ser o Espírito Santo. Só pode ser batismo no Espírito. Só pode ser o cenáculo aqui no meio de nós. Você conhece essa pessoa que está do seu lado? Olha aí para quem está pertinho de você. Você conhece? Conhece ou não conhece? Quem está atrás de você, olha para trás aí. Você conhece essa pessoa? Conhece ou não? Mas você sabia que mesmo conhecendo, ou aqueles que você disse, eu não conheço, essa pessoa é capaz de, através de um sorriso, de um toque em você, de uma intercessão por você, ela pedir o batismo no Espírito e você recebê-lo? Sim ou não? Essa é a ação de Deus. Ele age. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aqueles que nascem do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai vir sobre você e sobre sua casa, com um poder tão prodigioso, que você vai notar em poucos dias que a sua vida se transformará. Amém? Amém? Você precisa tomar posse, porque nós vamos falar agora do terceiro Pentecostes da Virgem Maria. Nós falamos de 2, qual foi o primeiro? A Imaculada Conceição. Este dogma poderoso. Qual foi o segundo? Como? A Anunciação. Dessa anunciação aconteceu o quê? Gerou o corpo físico de Jesus. Sim ou não? Ok? Todo mundo até aqui ok? O primeiro, a Imaculada Conceição. O segundo, a Anunciação. A Virgem Maria, ela é redobrada de uma força que o Espírito Santo toma sobre ela. Ela se transforma em esposa do Espírito. E este esposo gera nela o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Amém? Então eu quero que você abra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. É uma passagem também muito conhecida. Todos nós lemos muito. Mas antes de falarmos de Atos dos Apóstolos no capítulo 2, tem uma leitura também, que é um pouquinho antes, que fala da ascensão de Jesus, que é no capítulo 1. No versículo 8, que no momento em que Jesus, ele está para subir ao céu, ele diz assim, mas descerá sobre vós o meu Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, e até os confins do mundo.
Essa é uma promessa que ele fez na ascensão. Atos 1, 8. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Vamos repetir? Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e até nos confins do mundo. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achava-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniam-se muita gente e maravilhava-se de cada um. Os ouvia falar na sua própria língua. E profundamente impressionados manifestavam a sua admiração. E neste momento em que Nossa Senhora está, junto com os discípulos, junto com aquele povo reunido no cenáculo, acontece o terceiro e o definitivo Pentecostes na vida da Virgem Maria. Nossa Senhora, que tinha na sua Imaculada Conceição sido possuída pelo poder do Espírito Santo, no anúncio do anjo Gabriel, ela é tomada e gera o corpo físico de Jesus. Em Atos dos Apóstolos é proclamado que Nossa Senhora, junto com os discípulos, ela recebe o Espírito Santo, e pela força e ação de Deus, ali nasce uma nova igreja. Ali nasce um novo povo, o povo eleito, o povo escolhido, o povo amado. Você é de Deus, sim ou não? Você quer ser de Deus? Então peça o Pentecoste todos os dias. Haviam duas realidades diferentes naquela sala. Porque era uma sala de jantar. Quando a gente visita Jerusalém, a Escritura diz que eles subiram o andar superior. E a gente sobe uma escada verdadeiramente. E quando chega naquele ambiente, a gente percebe que é um salão. E aquele salão era onde eram feitas as refeições, foi onde foi feita a última ceia. E naquele dia, os discípulos estavam reunidos, e Nossa Senhora com eles, diz que sem cessar orava, pedindo a resposta que era o anúncio que desceria sobre eles o Espírito Santo, e ela intercedia para que aquilo acontecesse. Mas existiam duas realidades naquele dia, naquela sala. Vocês sabem qual que é a realidade? A realidade é que uma pessoa que estava ali já tinha vivenciado 2 Pentecostes. Quem é essa pessoa? Quem? Diga comigo, a Virgem Maria. Essa realidade ela é completamente diferente dos discípulos. Vocês entendem, gente? Porque ali existia uma diferença muito grande. Ali estava reunido com eles aquela que era escolhida e que já tinha vivido o Pentecostes em sua vida. E ela clamava porque ela queria que aquele Pentecostes acontecesse também na vida dos discípulos. E eles ficaram tomados e cheios do Espírito Santo. E diz que soprou um vento impetuoso naquele lugar onde eles estavam. E repartiu sobre eles um fogo sobre a sua cabeça. Vocês sabem qual é essa ação do fogo, dessa chama? Vocês já viram aquele quadro da Virgem Maria com os discípulos em Pentecostes? Alguém já viu? Vocês já viram que tem uma chama sobre a sua cabeça? Essa chama, ela representa a luz do Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento. Se você quer realmente
entender este mistério de Deus, este poder de Deus em Pentecoste, você precisa pedir este Pentecoste para que a luz do Espírito Santo ilumine a sua mente. Mas você precisa também pedir este vento impetuoso que soprou sobre aquela sala, porque este vento impetuoso, quando soprou naquela sala, moveu as vontades humanas. Você já viu uma ventania? O que acontece numa ventania? Ela move as coisas, sim ou não? Existem ventos de quilômetros, que são furacões, que destroem uma cidade, que destroem um povo. Mas este vento do Espírito Santo, ele não destrói, ele move o que está paralisado para algo que se transforma em vida. Talvez quando você chegou aqui para esse acampamento, você estava precisando que essa chama fosse reacendida. Eu não sei como você tem vivido na sua casa, eu não sei como você tem vivido lá no lugar que você mora, eu não sei como você tem vivido no seu trabalho, mas eu pergunto a vocês, precisa ou não de um Pentecostes na sua vida? Será que você que está em casa agora, você que está assistindo, você que está acompanhando, será que você consegue pedir esse Espírito Santo? Ou será que você quer continuar na mesma coisa, com a mesma vida? Nós precisamos de mudança, minha gente. Deus, quando Ele te chamou para ser sal e luz dessa terra. Ele te chamou para ser transformado e transformar aqueles que estão ao seu redor. O Brasil tem se levantado poderosamente de madrugada para rezar, sim ou não? O Brasil tem se levantado como uma nação que clama o poder e o senhorio de Jesus Cristo. O Brasil é uma nação que clama o batismo no Espírito Santo. Eu estive recentemente numa peregrinação em que nós visitamos a cidade de Paris. E nós fomos àqueles lugares dedicados à fé, nós fomos no Sagrado Coração de Jesus, nós fomos na Medalha Milagrosa, nós fomos na capela onde está o corpo de São Vicente de Paulo. Mas nós fomos também andar na cidade para conhecer os pontos de Paris. E a gente percebeu uma nação, um povo que foi evangelizado, um dos povos que foram primeiro evangelizados. Hoje um povo que clama a evangelização. Pessoas que não têm sede mais de Deus. Eu me lembro que a gente foi fazer uma missa numa igreja. E quando nós chegamos, nós tocamos a campainha para que abrissem a porta para a gente celebrar a missa. A igreja trancada de chave, as igrejas todas fechadas. E quando nós, depois de tocar muitas vezes, o padre abriu para nós, e abriu chateado. Ele falou: poxa vida, tantas igrejas, por que vocês vêm celebrar logo nessa daqui? A falta de fé tem alcançado a muitos, inclusive tem entrado dentro da igreja. Nós precisamos orar e pedir que esse Espírito Santo não permita que esta ação maligna chegue até nós, chegue até o Brasil, amém? Você tem clamado isso para a sua paróquia? Você tem clamado isso para o seu pároco? Você tem clamado essa força para o seu bispo? Você tem clamado isso para aquelas pessoas que têm levantado o Brasil de madrugada para rezar? Sim ou não? É um exército que precisa se levantar. Porque no livro do Apocalipse, no capítulo 12, diz que existe uma inimizade entre o dragão e a mulher. E aqueles que são descendentes da mulher são perseguidos por este dragão. Você é descendente desta mulher, sim ou não? Sim ou não? Eu sou descendente de Maria. Diga: eu sou filho da Virgem Maria. Proclame isso: eu sou filho da Virgem Maria. E por ser filho da Virgem Maria,
Muitas vezes eu sou atacado, mas eu não vou desistir, porque ela não desistiu, porque ela não abandonou, ela foi até o fim, ela suportou até o fim. Quem é mãe aqui? Levante a mão, por favor. Quem é mãe? Você, mãe, sabe o que é o amor que você tem pelo seu filho? Sim ou não? Você ama seu filho? Eu tenho certeza que todas as mães que estão aqui preferem ficar doente do que ver o filho doente. Quantas vezes você foi lá ajudar o seu filho com febre e você falou: Senhor, essa febre podia ser em mim? Quantas vezes no hospital falava assim: Senhor, cura meu filho e me deixa no hospital? Verdade ou não, mãe? Então vocês imaginem, se você que é mãe, tem essa moção de cuidar do seu filho, você imagine Nossa Senhora como cuidou de Jesus? Ela que tinha como missão cuidar do Filho de Deus. Você imagina o que foi Nossa Senhora quando sentiu a presença de Deus no seu ventre e o carregou 9 meses, gerou, Jesus nasceu, e este Espírito Santo que ela tinha já experimentado, ela quis que os discípulos também vivessem, mas sozinhos não podem. Mas é pelos méritos de Cristo na cruz que nós somos alcançados por este batismo no Espírito. E pela força intercessora de Nossa Senhora, presente no cenáculo, que isso se tornou possível. Pelos méritos de Cristo na cruz e pela força intercessora da Virgem Maria, naquele dia, no cenáculo em Jerusalém. Amém? Hoje eu quero pedir a Deus e ao Espírito Santo, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que desça sobre vós, que desça sobre a sua casa, uma força tão poderosa, que nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Eu quero me colocar hoje aqui talvez como a samaritana que estava no poço, que fez uma pergunta tão boba, sobre uma água de beber simplesmente, e Jesus disse: se eu te der a água que eu tenho para te dar, você viverá eternamente, você será saciada. Você quer ser saciada? Eu quero. Fique de pé agora. Levante-se do seu lugar, levante-se de onde você estiver. Você que está na sua casa, eu te convido, vamos pedir o Espírito Santo. Vamos pedir essa força, esse poder, essa unção. Vamos pedir esse agir de Deus sobre nós, sobre as pessoas que você quer tanto que seja agora alcançada, pelas pessoas que precisam de uma transformação, que precisam de uma conversão sincera, que precisam de uma transformação hoje e para sempre. Que não seja só hoje, diga comigo, que não seja só hoje, Senhor. Que não seja só aqui neste encontro, mas que dure para a minha vida inteira, para todas as gerações, assim como Nossa Senhora. Eu quero que a minha família seja lembrada como uma família de Deus, uma família que foi alcançada pela misericórdia, uma família que foi alcançada pelo poder de Pentecostes. Coloque a mão agora na mão de quem está ao seu lado. A palavra de Deus diz que a Virgem Maria estava reunida com os discípulos no cenáculo. E nós estamos aqui reunidos, aqui é o cenáculo, amém? Aqui é uma sala hoje, onde nós vamos experimentar essa ação poderosa do Espírito Santo. Olhe para quem está perto de você aqui e diga assim: a partir de hoje, pelo poder do Espírito Santo, você é uma nova criatura. A partir de hoje, pela ação de Deus, você não será mais o mesmo. Porque o Espírito Santo está sobre ti. Alegra-te. Dá um sorriso para ele e diz assim: alegra-te. Balança o braço deles e faz assim, ó:
O Espírito Santo está com O você. Espírito Santo está com Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Você é cheio do Espírito Santo. Você crê nisso? Você crê nisso? Diga para ele: eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. E levanta a mão do seu irmão, tira ele do chão. Se ele é baixinho e vocês dois são altos, levanta sem quebrar o braço. Eu quero que você escute essa canção. E ao escutar você vai cantar conosco. Ela é muito simples, mas com a mão erguida, lá em cima, lá em cima. Vamos cantar isso. Como num cenáculo em Jerusalém, contigo estamos juntos, reunidos. Mais uma vez. Como num cenáculo em Jerusalém. Em Jerusalém, contigo estamos juntos, contigo estamos juntos, reunidos, reunidos. Mais uma vez. Como num cenáculo em Jerusalém. Em Jerusalém. Contigo estamos juntos, contigo estamos juntos, reunidos, reunidos. E agora declara: mãe, mãe, ó mãe, Oh, mãe. Maria, nossa mãe, Maria. nossa mãe. Mais uma vez, mãe, ó mãe, Oh, mãe. Maria, nossa mãe, Maria. nossa mãe. Por vossa intercessão pedimos, por Vossa intercessão pedimos. por vossa intercessão clamamos, Por vossa intercessão clamamos. Vem Espírito Santo, vem, Espírito, vem, Espírito Santo. você pedindo isso, vem, vem Espírito. Vem, Espírito, Pela intercessão da Virgem Maria, vem, Espírito Santo. e erga seu braço, vá soltando a sua voz, vá dizendo: vem Espírito Santo de Deus, vem nesta tarde de sábado, vem neste dia de hoje batizar-nos com o teu poder e tua ação. Vem Espírito Santo, nós clamamos a tua força, a tua unção. Nós clamamos, Espírito Santo, o fogo abrasador que vem do céu sobre nós. Vem Espírito Santo de Deus, abre o mar que está fechado, derruba as barreiras que se levantam sobre nós, as muralhas. Vem Espírito Santo, vem orar em nós, Espírito Santo, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria. Vem Espírito Santo. Solta a sua voz, meu Espírito. Você é renovado. Você é transformado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ouvir a sua voz. Nós vamos baixando os instrumentos. Eu quero ouvir a sua voz. Levanta a sua voz. Cantara la baranda sharana mandure nama cantara banandara yere la mananduru. Cantara. Aumente o volume. Oria la manandure la manandara la manandure lele. Você que não ora no Espírito, vá fazendo esse som. Orarandara banda sharana mandure la mananduru. Oria la. Vá sentindo a alegria de Deus que começa a invadir o seu coração. Você é liberto hoje.
Você é liberto hoje de toda maldição que foi lançada sobre você e sobre sua casa. Você é liberto hoje de todas as amarras de Satanás. O batismo no Espírito faz você ser uma nova criatura. Toda a culpa daquele aborto agora é lançado para fora deste rincão. Toda a culpa que você carrega, toda a falta de perdão, em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, você é uma nova criatura. Esse vício da bebida, esse vício do álcool, da droga, em nome de Jesus, você é liberto agora, pela ação poderosa do batismo no Espírito Santo. O seu casamento agora é renovado em nome de Jesus. Você e sua casa servirão ao Senhor. Em nome de Jesus, você vai ver a sua família ainda enfileirada na fila da comunhão para receber Jesus Cristo Eucarístico. Oria catarabachararia manandoreria barandaralabarele. Oria cantarabachara la manandorele bariela la manandorolo. Oria la manandorele. Todo desamor, Ele vai derramando agora, nesse momento, a graça do seu amor sobre o seu coração. Levante a sua mão. E nós vamos declarar mais uma vez isso, como no cenáculo nós estamos reunidos em Jerusalém. Diga: eu estou em Jerusalém hoje. Diga comigo: eu estou em Jerusalém. Eu estou no cenáculo e eu recebo de Deus o batismo no Espírito. Amém? Amém. E cante isso: como no cenáculo. Como no cenáculo em Jerusalém. Em Jerusalém. Contigo estamos juntos, reunidos, como num cenáculo em Jerusalém. Contigo estamos juntos, reunidos. E agora você vai chamar Nossa Senhora, mãe, bem forte. Mãe, ó mãe, Maria, nossa mãe. Maria, nossa mãe. Mãe, ó mãe. Mãe, ó mãe. Maria, nossa mãe. Por vossa intercessão pedimos. Por vossa intercessão pedimos. Por vossa intercessão. Por vossa intercessão clamamos. Vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito Santo. Para terminar, vem Espírito. Aplauda o Espírito Santo com toda a força. Aleluia. E dê um abraço no seu irmão que está do seu lado. Este homem e mulher de Deus, nova criatura, nasce hoje aqui na Canção Nova. Amém.